prazer, não é? Então, em nome, né, do projeto GEDAN, da professora Mel, né, e de toda a equipe, estamos lhe agradecendo demais. É um prazer enorme poder estar aqui contigo, né? Eu sei que você é super, super ocupado, mas eu sabia também que você não ia, né, se negar a, a fazer essa grande cortesia para a gente, a conversar com a gente, né? Na verdade, a gente vai fazer um bate-papo, a gente quer te ouvir, né? Que eu sei que você tem muita coisa boa para a gente, né? Para falar sobre gestão, né? E preservação sistêmica de documentos, isso aí é a sua área, né? Então, só para falar rapidinho, quem não lhe conhece, que eu acho muito difícil alguém que está nos ouvindo não conhecê-lo, né? Que você é professor, né, doutor em ciência da informação, acho que já tem pós-doc também, né, com certeza, porque eu não pesquei isso, né? E que é docente do curso de arquivologia da UF, da Universidade Federal Fluminense, né? E é líder de pesquisa do grupo de pesquisa CNPq-UF, GED, que é de documentos arquivísticos digitais. Isso? Pronto, assim, um Exato. resumo bem, né? E tá Para ótimo. a gente aproveitar bem do que você tem para conversar com a gente, tá? Pronto, vamos lá. Quero ouvi-lo, estou, né, querendo ouvir. Todos nós queremos ouvi-lo, tá bom? Fica à vontade aí para a Tá gente bom. fazer um bate-papo, tá? Então tá bom, professora Rosa. É um prazer tremendo. É uma amiga, uma querida nossa, professora Rosa. Idem. Tá? A gente lamenta muito esse não poder se encontrar ao vivo. A gente adoraria poder estar ao vivo, Sim, mas é exatamente. o momento que a gente tem que se adaptar. E a gente tem feito todo um esforço, né? Uhum, Não só os docentes, mas os alunos também têm também. tentado superar todas essas barreiras que têm aparecido para a gente, né? Uhum, Preparar aula, criar vídeo, não ter mais aquele olho no olho de cada aluno, mas dar aula para uma turma de quase 50 alunos, sabe? E criar motivação, criar paixão. Então, é todo um momento novo de aprendizagem para todos nós. Me chamaram para eu conversar aqui sobre gestão e preservação dos documentos arquivísticos digitais de forma sistêmica. Tá? Vocês vejam que o tempero, ou seja, a pimentinha que tem aí é a questão sistêmica. Tá? Então, no primeiro lugar, eu teria que diferenciar o que é essa gestão e preservação digital sistêmica e o que ela traz de novo. Não quer dizer que a preservação digital que nós fazíamos antes ela não fosse sistêmica. A gente não vai chamá-la de preservação não sistêmica, mas ela não implementava os princípios baseados na ideia de norma, padrão, modelos e requisitos e estar baixo uma cadeia de custódia. Na prática, quer dizer que nós, profissionais da informação, e aí eu posso ampliar bastante esse leque, eu posso dizer arquivistas, bibliotecários, museólogos, etc., nós manuseávamos o objeto digital diretamente. Então chegava na minha entidade de preservação, de custódia, um material digital. Esse material digital, ele iria se obsolecer. Tá? Ele é uma oitiva de um inquérito, de uma sindicância, de um processo judicial, e eu teria que fazer uma intervenção nesse material. Então, o que eu, profissional responsável pela custódia naquele momento, eu fazia? Eu ia direto ao suporte. Eu pegava aquele material, aquele objeto, e eu, humano, eu, homem, convertia aquele material. Esse áudio aqui ele está em MP3. Então eu vou convertê-lo para um novo formato. Tá? Não, acabou de chegar aqui um vídeo. Um vídeo que é um documento, que é fonte de prova, que tem que ser preservado. E aí ele estava no formato proprietário também. Um WMV, um Windows Media Video. Não é um formato preservável, ele tem que ser convertido para um formato aberto, para um MKV
se eu for obedecer os princípios arquivísticos universais. Uma trosca vídeo, .mkv. Eu faria a mesma coisa. Eu pegava aquele objeto, aquele vídeo, abria e pedia para converter. E aí eu vou salvar ele com o novo padrão. Essa era a preservação que nós fazíamos. Uma preservação que não estava orientada à questão sistêmica. Tá? Quer dizer, essa conversão que eu acabei de fazer não era um sistema que fazia. Quem fazia essa conversão? Eu mesmo. Tá? O meu estagiário, o meu colega, no futuro, um sucessor meu que assumiria. Então, veja que isso trazia inúmeros problemas de autenticidade, de confiabilidade, de cadeia de custódia, porque eu perdia o que nós chamávamos de um princípio de não repúdio jurídico. Por mais que eu fosse um ente público, que eu pudesse fazer uma declaração de autenticidade e dizer, olha, eu estou declarando que eu fiz essa conversão. O princípio de não repúdio eu não tenho mais. Porque aquele momento ele teve a sua cadeia de custódia ferida. Ela interrompeu a cadeia de custódia. Bem, então eu já deixei claro o que era antes. Antes a gente fazia migração, conversão, emulação, virtualização. Vocês estão vendo que eu estou falando das estratégias de preservação digital. O referencial teórico que a gente encontra na obra do Miguel Ferreira, né, de Portugal. Então, as estratégias de preservação digital. E eu mesmo, eu pessoa, eu técnico, eu especialista, ia lá e fazia isso. Agora, na preservação digital sistêmica, eu não posso mais fazer isso. Quem tem que passar a aplicar essas estratégias? O sistema. A abordagem do sistema. Quem é que vai converter aquele vídeo que eu assumi a custódia dele e que ele obsoleceu? Ele ficou obsoleto aquele formato. Ou então o metadado está obsolecendo. Eu tinha Mark 21 e agora eu quero fazer um crosswalk para RDA. Eu não posso fazer na mão, eu tenho que fazer isso através de um sistema baseado em normas, padrões, modelos e requisitos. Então vejam que a gente começa a fazer uma espécie de uma virada de chave para aquele trabalho que tinha um perfil mais eminentemente técnico, diretamente com o objeto, diretamente com a informação registrada no suporte, e agora eu passo a fazer essas estratégias num ambiente controlado, que registra esses metadados, e também não só a preservação digital, e por isso que eu propus esse título também. Gestão e preservação. Então, quer dizer, eu vou ter materiais que estarão na fase de gestão de documentos, que terão que vir para a fase de preservação. Esse vir, ele não pode também ter interrupção. Ele tem que vir sem interrupção. E aí também nós vamos refletir, mas como é que nós vamos fazer isso? De que forma que vai acontecer esse andar desses materiais, desses documentos, desses objetos, desses metadados? Eu posso estar falando que seriam processos judiciais eletrônicos. Ou eu posso falar que seriam objetos de uma biblioteca. Estariam no Corra e eu tenho que preservar esse material num biblioteca, etc. Eu vou fazer pacotes. Então veja como a literatura científica também foi respondendo. Tudo isso foi uma transformação da ciência, da área, do nosso campo. Então, olha, tivemos que criar uma norma internacional
que prevê esse sistema. A norma internacional é a 14.721, a ISO 14721. E que eu sempre repito dela, ela é o modelo WISE, ela é a norma mais importante sobre preservação digital. Por mais que agora a pegada esteja muito forte nos arquivos, mas a norma WISE não é exclusiva dos arquivos. A norma WISE é para bibliotecas, é para museus, é para arquivos, é para qualquer entidade que esteja interessada em fazer preservação digital sistêmica, orientada a norma WISE. Padrões de metadados, requisitos funcionais e não funcionais e regras de negócio. Então, olhem como essa passa a ser a nova onda. Rosa, eu acho que caiu, né? Voltou. Foi. Voltou. Deu uma caída. Me digam até que ponto vocês compreenderam o que eu estava falando. De normas e padrões que todos seguem, não só os arquivos, mas as bibliotecas, os museus, e que é uma norma, né, padrão para todos, né? A ISO. Exato. Então vejam que essa mesma norma, ela definiu que essa preservação sistêmica, essa gestão e preservação, ela é orientada por esses modelos, padrões, normas, requisitos. E que tem um andar que tem que ser nessa linha ininterrupta, é sistêmica. Não sou mais eu que vou ficar ali convertendo, migrando, mas é sistêmico, tem que ser no ambiente. Se eu tiro do ambiente um documento, um material, um objeto museal, e eu converto aqui fora, eu estou rompendo a sua autenticidade, a sua garantia plena de autenticidade. Porque no digital, o digital tem dois princípios que a gente diz, que é o princípio da especificidade e da complexidade. Quer dizer que eu posso alterar e não deixar vestígio nenhum naquele documento de que eu alterei. Esse documento pode ser um documento que registra a entrada e pessoas de um prédio, de um edifício. Ele tem que ser mantido autêntico. Se eu tenho a capacidade de baixar, eu posso cortar a parte do vídeo que aparecia um amigo meu cometendo um crime, entrando num prédio, adulterando algo, e aí eu colo de novo e devolvo para essa cadeia de custódia. Então é por isso que a preservação sistêmica, a gestão digital sistêmica, ela é tão importante, orientada por essas normas. A norma falou, inclusive, que essas entidades externas são três. Gestão, que é o produtor, preservação, que é o administrador do ambiente, e o acesso, que do inglês é o consumer. Para nós aqui é o usuário, né? Os nossos usuários, as nossas referências. Tá? Então vejam que essas três entidades, elas precisaram de um conceito, de um pacote. A gestão cria um pacote que se chama CIP, de submissão. A preservação cria um pacote que se chama AIP, de arquivamento. E a disseminação se chama DIP. Isso era teórico, era conceitual. E a arquivologia ela nem tinha ideia de como salvar ou gravar dentro desses pacotes. Foi a biblioteconomia que solveu essa solução, essa demanda, né? Como é que tem que ser um pacote? Como é que é um CIP?
Aí foi a LOC, a Biblioteca do Congresso Americano, a Library of Congress, que criou esse padrão, que se chama Bagot. Tá? Então veja a relação interdisciplinar interessante, profícua, né? Tanto a arquivologia quanto a múseo foram beber num referencial criado pela Bíblia, tá? Que é o padrão Bagot. Era o único padrão de empacotamento até pouco tempo atrás, quando os europeus criaram o outro padrão, o e-Archiving Building Block, tá? Que é um formato de pacote, beberam no referencial da LOC e melhoraram, tá? Colocaram mais elementos. Então veja como esse é o tom do que nós estamos dialogando aqui agora, tá? Sistêmica, gestão sistêmica, preservação sistêmica, manter esta linha, não pode sair do ambiente, as conversões, as migrações, tudo tem que ser feito pelo sistema. Tanto de nato digital, como de representante digital. Isso é muito importante. Essa mensagem ela é importantíssima. Tanto aquele documento que nasce num sistema, quanto aquele documento que eu estou reproduzindo para dentro de um sistema. Olha que não é o documento, é um representante. É o resultado de uma digitalização. Então, é muito importante que as digitalizações obedeçam esse mesmo princípio sistêmico. Não há nenhuma lógica em tentar digitalizar um documento e colocar o resultado dessa digitalização numa pasta, num HD externo, numa nuvem qualquer. Esse resultado da digitalização, ele tem que ser colocado aonde? Nessa gestão e preservação digital sistêmica. De que forma? Eu tentei ensaiar um pouco com vocês. Tem que fazer pacote. De onde é que eu aprendo a fazer pacote? Com a biblioteconomia. A biblioteconomia ensinou como fazer pacote. Tá? Como é que se chama o nome do formato de pacote? Bagot. Bagot. Aonde que está esse formato? Na Biblioteca do Congresso Americano, na LOC. Tá? Então, assim, ó, criem esses vínculos interdisciplinares. Chamem o bibliotecário, que o bibliotecário tem esse referencial de troca. Como é que eu faço um pacote com fotografias digitalizadas? O bibliotecário vai dizer, tem que criar uma subpasta chamada Objects, colocar lá dentro os documentos. Tem que criar uma outra pasta chamada de Metadata. Não dá para pôr metadado em português? Não, é uma regra. É um imperativo. Tá? Isso está lá nesse padrão que a LOC criou. Então, esse é o tom. Tanto faz nascido digital, nato digital ou representante digital. A lógica do que nós vamos falar está dado. Agora eu quero ouvir. Até porque é um papo, né? Eu não posso falar demais porque eu tenho que ir recebendo feedback da Rosa e do pessoal que já está aí colocando pergunta. Rosa, é contigo. Aqui, né? Muitos elogios, né? Com relação a você, a sua fala. E aqui tem uma pergunta bem interessante que fala com relação ao que você está colocando, que uma trilha de auditoria, ela mostra quem faz esse comando no caso de alteração de um formato digital. Não é isso? A trilha de auditoria. Exatamente. Não é? E tem que cuidar que essa trilha de auditoria ela é muito importante. Desculpa interromper, Rosa, mas é muito importante. Tem que cuidar que para TI, para a área de tecnologia da informação, a gente imagina que simplesmente fazendo uma trilha de auditoria e salvando essa trilha num banco de dados é suficiente. Tá? Por exemplo, quem é que abriu esse PDF que era da Adobe, que era proprietário, e salvou num PDF aberto, que é um PDF-A? Foi a professora Rosa, do curso tal, no dia tal, na hora tal, no IP tal. Essa trilha ela não pode ser feita por qualquer. Essa trilha ela tem que ser feita
de forma sistêmica pelo ambiente, em cadeia de custódia. Porque se essa trilha tiver num banco de dados e eu, profissional, tiver acesso a esse banco de dados, eu posso chegar lá e alterar. Não, não foi a professora Rosa, foi outra pessoa que alterou e, na verdade, nem converteu. Esse documento é o documento original que veio, a Rosa cortou uma parte dele, apagou uma parte, mas não foi a Rosa. Então vejam como a trilha, per si, não é ela que garante a autenticidade. Só será se essa trilha for feita baixo uma linha ininterrupta, baixo um guarda-chuva, né, um paráguas do espanhol, um paráguas que é a preservação digital sistêmica. Caso contrário, eu vou poder alterar tudo no futuro. Eu vou pegar um documento no futuro, daqui a 30 anos, que não estará em preservação digital sistêmica, e aí eu vou entrar naquele banco de dados, naquele sistema que produziu esses documentos, e eu vou com o comando SQL, que os alunos devem conhecer, quem já fez banco de dados, e eu vou alterar o documento, e eu vou alterar a trilha. Mesmo que a trilha esteja em outro banco de dados. Eu altero o documento e eu altero a trilha. Então vejam como se transforma no crime perfeito. Inclusive, eu posso dizer que quem alterou esse documento foi a professora Rosa, lá no ano de 1900 e não sei o quê. E ele vai valer como autêntico? Não. Porque ele não estará em uma cadeia de custódia, porque ele não está garantindo uma preservação digital sistêmica, porque isso não foi feito por um sistema, porque isso não implementou uma norma internacional que é a ISO 14721, e porque não foi auditado esse ambiente de preservação pela ISO 16363. Desculpa, Rosa, mas eu tinha que fazer essa referência. Tudo bem. Tem aqui já uma outra questão, que não deu nem tempo de ver quem colocou, mas é perguntando na prática, né, como seria para colocar, digamos, o arquivo intermediário, né, no SEI, que está falando sobre o SEI na prática, como passar o arquivo intermediário, como teria que ser migrado para o arquivo Emática. O SEI. Isso. O SEI é aquele de assentamento, né, digital, né? O SEI. Não, ele não é o de assentamento, ele é de processos administrativos. Tá? Ele é um sistema eletrônico de informações. Foi criado pelo TRF4 para trabalhar com processos administrativos dentro de um tribunal, dentro do Tribunal de Justiça, do Tribunal Federal. É porque muitos órgãos usam hoje, né? Muitos órgãos já usam esse SEI, né? Literalmente, a gente poderia brincar, o Brasil inteiro. Tá? Literalmente o Brasil inteiro. Quase tudo que é universidade, inúmeros outros órgãos estão trabalhando com esse sistema. Esse sistema... Sei também que você não gosta muito dele. Não, exatamente. Não gosto nada. Ah, nada. Mas que observações que eu poderia fazer sobre ele? Ele era um sistema que ele negou princípios arquivísticos quando foi construído. Tá? Eu converso muito sobre as transformações digitais. E na literatura científica existem dois tipos de transformação digital, né? Para escolher a transformação digital que eu vou fazer, eu tenho que fazer um diagnóstico prévio. Tá? Para saber se o cenário diagnosticado me leva para inovação sustentada ou para disrupção tecnológica. Deixa eu explicar essas duas. Inovação sustentada é quando a gente tem um cenário que foi diagnosticado em que tem princípios para eu fazer o quê? Um segmento de um produto, de uma transformação digital baseado em normas, padrões, modelos e requisitos e com os profissionais daquele negócio. Tá? Os profissionais do negócio. O que é uma disrupção tecnológica? Que é a outra transformação digital. Vocês vão achar que ela é a malvada, mas não é. Tá? O que é a disrupção?
A disrupção é quando eu faço um diagnóstico também, e aí eu chego a resultados como, por exemplo, resistência à transformação digital. Um dos diagnósticos. O setor é muito analógico. Tá? Não tem condições de implementar uma transformação baseada em normas, padrões, modelos e requisitos. Então, com base nesse diagnóstico, o que eu implemento? A disrupção tecnológica. O que é disrupção tecnológica? É um produto novo, totalmente novo. Em geral, mais barato, afastado das normas, afastado do pessoal do negócio. Tá? Por quê? Porque eu diagnostiquei previamente que não era um cenário profícuo a uma transformação digital por inovação sustentada. Vamos dar exemplos. Exemplos de disrupção tecnológica. O Uber. Tá? O Uber é um exemplo clássico de disrupção tecnológica. Por quê? Porque o setor ele não estava, segundo os diagnósticos, não estava se preparando para essa transformação digital, para fazer uma inovação sustentada. Os taxistas, o pessoal da área, os setores, isso trazendo dados do que está aí na literatura. Outro exemplo de disrupção. Airbnb. Os hotéis não estariam respondendo à demanda dessa hospedagem moderna, contemporânea. Então, o que a gente faz? Disrupção tecnológica. Outro cenário. Netflix. O sistema cinematográfico mundial não estava respondendo a esse novo mundo agora de séries, de assistir online, etc. Então, veio uma disrupção tecnológica. Entendi. Vamos voltar para os arquivos. O que fizeram nos arquivos? Vamos olhar um sistema para fazer gestão de documentos nos órgãos da administração pública federal. Não fizeram diagnóstico. Essa que é a minha crítica científica da coisa. Não fizeram diagnóstico. Chegaram e trouxeram um produto pronto, um produto disruptivo, que é o SEI, que foi criado e que não tinha tabela, que não tinha plano de classificação, que não previa arquivar, que não previa recolhimento, que comete crime porque não recolhe documento de caráter permanente, e está lá no artigo 25 da Lei 8.159. Tá? E aí pegaram esse sistema disruptivo e colocaram num arquivo, ou num setor, ou numa universidade que tinha um cenário para quê? Para inovação sustentada. Por quê? Porque esse setor já tinha arquivista, tá? Já tinha conhecimento, já sabia o que era preservação digital, já sabia os metadados, já sabe que é crime manter documento permanente na fase de gestão. Documento permanente tem que ser protegido, tem que ser arquivado, tem que aplicar a tabela de temporalidade que é lei. Então, aparece um sistema desses, do nada, disruptivo, com a ideia de dizer o seguinte: não precisa arquivista para isso. Ou então, tentar colocar um produto disruptivo numa biblioteca e dizer o seguinte: a gente põe um sistema e demite todos os bibliotecários. Nós não precisamos mais de bibliotecário. Ou num sistema de informação requisitado, altamente demandado, que precisa de um bibliotecário para tratar, com gestão de dados, etc. Não precisa do profissional. Vamos colocar o sistema disruptivo, eu boto para a rua todos esses profissionais e está tudo resolvido. Mas vamos falar da parte boa agora. O que aconteceu com esse sistema, esse SEI, que era uma solução disruptiva? Hoje ele vem se adequando aos requisitos. Por quê? Porque foi visto que não há o que fazer. Nós estamos registrando dentro desse sistema eletrônico de informações, o SEI, documentos permanentes. Nós estamos armazenando ali dentro documentos sensíveis, que não deveríamos. Nós estamos colocando documentos ali que têm que ser arquivados. E agora vem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados.
Nós estamos criando documentos avulso nesse sistema que foi criado para somente produzir documentos compostos, tipos documentais compostos, que são os processos. Tá? Tipos documentais compostos. Então, a gente cria um tipo documental composto para colocar dentro um tipo documental simples. Essa docialização é outro equívoco seríssimo. Então, esses equívocos estão em processo de correção. O que a área está ganhando com isso? Um sistema estruturante instalado no Brasil inteiro, que é o SEI, que é uma boa. Nós temos hoje um sistema estruturante em todo o país para a produção de processos administrativos digitais, e esse sistema está se transformando sistematicamente. Não é à toa que já tem agora questões de classificação, não é à toa que cada vez mais ele implementa requisitos arquivísticos. Então isso também a literatura diz. E aconteceu com o Uber também. Ele nasceu como uma solução totalmente disruptiva. Sem reconhecer vínculo nenhum, sem nada, sem direito, sem absolutamente nada. Ao longo do tempo tem que ir se adequando. Esse produto disruptivo tem que, dependendo do negócio, voltar a se adequar a ser inovação sustentada. Tá? Custa mais caro. Está custando mais caro para nós, cidadãos, ter que adequar o SEI agora com ele rodando, do que se nós já tivéssemos um SEI que arquivasse, que fizesse cadeia de custódia. Eu recomendo um vídeo que está no YouTube. Ele foi publicado, eu acho que em 2018. Tá? Esse vídeo foi feito pelo antigo, deixa eu me lembrar, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Se chamava MPDG. Podem procurar no YouTube. Arquivamento no SEI. Tá? Podem procurar. Está disponível, vão lá no YouTube, Arquivamento no SEI. Vocês vão ver que quem é o proprietário desse vídeo acho que é o Ministério do Planejamento ou a Anatel. São entidades de notório reconhecimento na adoção e na implementação de funcionalidades no SEI. O que o MPDG fez? Eles criaram um protótipo para o SEI arquivar num RDC Arc. Tudo que nós estamos falando aqui, não é? Resolução 43 do CONARC, modelo OAS. O SEI aplicar a temporalidade, criar uma unidade de arquivamento intermediário ou permanente, e inclusive fazer as LEDs, as listas de eliminação de documento. Isso está muito bem explicado nesse vídeo. O que aconteceu nesse meio do caminho? O MPDG, você sabe que ele foi engolido pelo ME, pelo Ministério da Economia. Não existe mais MPDG agora. Só existe Ministério da Economia. Então, a equipe que estava nesse projeto, ela está dentro do ME. É claro que isso, administrativamente, dá o seu impacto, né? Então, eu acho que é isso que deve estar sendo estruturado lá. Mas esse módulo está lá no vídeo. Baixem esse vídeo para vocês terem. Ele está lá. E isso foi desenvolvido com o dinheiro de vocês. Com impostos de vocês. Isso é dinheiro público. Isso teria, inclusive, que estar no repositório de software livre. Porque vocês pagaram para fazer esse módulo de arquivamento. E esse módulo de arquivamento do SEI está lá no MPDG. Desculpa, está lá no ME, Ministério da Economia. Vocês têm que demandar que isso seja liberado, tá? Que isso esteja disponível para a administração, para que nós possamos efetivamente aplicar a lei, a tabela de temporalidade, aquilo que uma CEPAD define, uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, tá? É obrigatório, está lá na Lei 8.159, está regulamentado no decreto da lei. Tá? Então é só você solicitar isso, e o SEI vai passar a arquivar, fazer cadeia de custódia
fazer pacote, fazer transferência para o arquivo intermediário, fazer recolhimento para o arquivo permanente em cadeia de custódia, com aqueles pacotes que nós falamos, CIP, IP, DIP. No vídeo, o Marco Braga foi a pessoa que apresentou. Marco Braga é arquivista lá do MPDG, que agora é Ministério da Economia. Ele apresenta, inclusive, a LED, a Lista de Eliminação de Documentos. Então, eu recomendo fortemente que vocês assistam este vídeo no YouTube, por favor. Ô, Daniel, no caso das instituições que possuem, que adotaram o SEI, né? E no caso das instituições que não tem, como é o caso da UFPB, que é o CIPAC, né? Aí o CIPAC tem que, no caso, tem que se adequar também para poder usar essa gestão sistêmica, né? Aí vai ter que usar Arquivemática ou outros sistemas. Como é que fica então? Sim, Rosa, precisa. Porque olha só, a gente tem... se você me permite, eu vou tentar historicizar um pouco, dar um contexto, ou construir uma linha de tempo. Como é que foi acontecendo isso no mundo, né? Essa ideia de arquivar, lembra que nós não tínhamos isso muito posto, estabelecido na ciência e nem nas instituições. Como é que nós começamos no mundo inteiro com a ideia do documento digital? Nós começamos com os requisitos de gestão de documentos. Isso nasceu nos Estados Unidos, lá no Congresso Americano dos Estados Unidos. Por quê? Por causa daquela síndrome que teve da Guerra do Golfo. Foi uma síndrome, isso aconteceu em 90, 92. Me ajude, eu não preparei slide nenhum aqui, mas nós temos textos publicados disso, nós temos artigos, apresentações. Então foi lá em 92, olha o tempo que nós estamos falando. 92, que o Congresso americano cobrou. Cobrou o quê? Que estava acontecendo perda documental. Nesses casos desses militares que foram combater na Guerra do Golfo. Eram documentos digitais, estavam perdendo, estavam sendo adulterados. E aí, quem é que fez a cobrança? O Congresso. Olhem como o nosso Congresso podia fazer o mesmo aqui, né? Quando eu falo de Congresso, eu estou falando de quem? Senado e Câmara. Ou um ou outro poderia chamar. Ou o próprio Congresso em si. O Congresso americano deu um puxão de orelha no Departamento de Defesa norte-americano, no DOD, e disse, vocês têm que fazer algo. Foi feito. O DOD, Department of Defense, criou um comitê, um grupo, que foi atrás, como é que nós poderíamos produzir documentos digitais e que esses documentos digitais fossem mantidos autênticos e não se perdesse, se preservassem, garantisse cadeia de custódia, etc, etc, etc. Eles criaram um padrão, um modelo de requisitos. Nós poderíamos dizer que lá está a origem dos modelos de requisitos para os documentos. Esse modelo de requisito foi chamado de DOD 5015. DOD de Departamento de Defesa e 5015 o código daquele relatório para produzir documentos digitais. Ele foi evoluindo. A Austrália fez o seu, o AS 4390 do Arquivo Nacional, que foi chamado também de DIRCS. A União Europeia fez o MOREC. O MOREC da União Europeia foi atualizado, né? Ele passou a ser MOREC 2. Depois, ele passou a se chamar MOREC 2010. O Brasil fez o seu. O modelo de requisitos do Brasil, o primeiro a nascer foi o EARC Brasil. Seria o DOD 5015 no Brasil. Um tempero brasileiro, claro, né? Aí o Judiciário brasileiro também fez. O Judiciário fez o MOREC JUS. É um outro modelo de requisitos. Mas reflitam comigo.
Esses modelos de requisitos que nós estamos dialogando aqui, eles são só para a gestão de documentos. E a gestão de documentos, ela acaba quando? Naquele recorte da destinação final. Tá? Até a destinação final, é só recuperar o conceito de gestão documental. Destinação final, o disposal. Tá? Em espanhol, hasta la disposición, tá? Que é quando esse documento cumpriu a sua fase corrente intermediária e ele tem que ser recolhido para a preservação. Isso. Muda o episteme. Nós temos um outro episteme. Enquanto que na gestão a gente tem um episteme para produzir, classificar, avaliar, eliminar, eu não posso falar essas palavras no permanente. Como é que eu vou falar no permanente e avaliar documentos? Eu estou dizendo que eu estou cometendo crime. Como é que eu vou dizer eliminação de documentos no permanente? É crime. Artigo 25 da Lei 8.159. Então, o episteme é diferente. Como é que começou o episteme do permanente no digital? Porque no analógico a área tinha em toda a sua plenitude. Propriedade. Uhum. OAS. Modelo OAS. Lá na NASA. Até parece brincadeira, né? Lá na NASA. Na NASA mesmo. Tá? Foi um comitê da NASA, o CCSDS, um comitê dedicado à investigação sobre dados espaciais entre agências, que fez o seguinte: ele foi criado para tratar de dados de agências espaciais, eles fizeram um acordo com a ISO, e qual era a principal preocupação do CCSDS? Preservar, arquivar. Por isso que o OAS tem o nome de arquivamento. Open Archival Information System. Tá? E é exatamente por isso. Ele precisava responder a demandas de preservar e arquivar. Foi aí que nasceu o modelo OAS. E o OAS, ele deixou claro as 3 entidades funcionais externas. Gestão, que é os modelos de requisitos de gestão. Preservação, que é o próprio OAS, que é o próprio arquivo OAS, aplicado para arquivo, biblioteca, museu e etc. E o acesso, o consumer, os usuários. Tá? Então, com isso, blindou a ideia da preservação sistêmica. E é essa preservação sistêmica que nós vamos ter que aplicar no Brasil, que já vem sendo aplicado em outros países. Não é à toa que Portugal já tem arquivo permanente digital há muito tempo. Estados Unidos, Austrália, Canadá e etc. Então, nós teremos que implementar isso, arquivos nacionais digitais com cadeia de custódia digital arquivística. Ô, Daniel, é porque a gente está terminando e eu não quero perder de gravar essa conversa. Então, eu tenho uma pergunta ainda para te fazer. Eu quero explorar esse direito. Aí eu quero encerrar e chamar novamente, tá bom? Porque tu sabe que aqui no Instagram termina aí e apaga. Eu não quero apagar, a gente quer gravar para guardar na memória do Gedan, tá bom? Aí eu encerro que sim. De volta, viu? Tá Minutinho bom. só, tá bom? Tá ótimo. Tá bom, então. Deixa eu encerrar e voltar. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para sair. Encerrar.